acordei pensando em você. Em tudo que eu queria te dizer. Em uma noite especialmente boa. Não há nada mais que a gente possa fazer. Vou fazer de tudo que puder. Eu vou conversar. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei. Olá, gente, boa noite. Quem vai É com fazer muita satisfação e prazer que nós iniciamos esse momento agora, né? Onde nós estamos aqui com a professora Gessiane Dantas, que vai nos abrilhantar nesta noite para trabalharmos a respectiva temática. Irei apresentar aqui a professora Gessiane, ela é graduada em pedagogia, especialista em psicopedagogia, mestre em geografia, professora da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, né? E atualmente a Gessi, ela é coordenadora geral da SEMES, Caicó. Então, Gessiane, é com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação que neste lindo dia nós vivenciamos, né, o nosso segundo encontro, onde nós vamos estar trabalhando a temática da educação ambiental, né, uma temática bastante importante, uma temática que diz respeito à dimensão transversal, né, não à toa ela faz parte exatamente do parâmetro curricular, onde é uma temática transversal, né? Então, é uma temática bastante importante, que não diz respeito à disciplinaridade em si, mas sim à interdisciplinaridade, à transdisciplinaridade, à diversidade das causas ambientais, que são muitas, que são plurais, que são diversas, né? Então, Gessiane, seja muito bem-vinda, é com muita satisfação, com muita gratidão que nós vamos vivenciar, né, a nossa segunda aula sobre o curso de extensão Plano Seridões de Educação Integral, com a temática Meio Ambiente e Integralidade Humana, uma temática altamente potente, e aí te convido para você se fazer presente neste momento e nos abrilhantar. Qualquer necessidade, qualquer suporte, é só nos dizer que estamos aqui lhe acompanhando. Gratidão. Obrigada, Maria Aparecida. Eu desejo boa noite, né, a todos. Fui solicitada pelo grupo para fazer a abertura de acolhimento com um livro que eu lancei. Na verdade, ainda será lançado dia 13, certo? Mas que já está aqui comigo. Então, esse livro, ele fala da Caatinga, né? Aventuras de Vovó Ciba na Caatinga Encantada. É um livro de memórias que dá para se trabalhar as competências socioemocionais, memórias, Caatinga e educação ambiental e o Seridó, né? Porque envolve, e ele está completamente dentro do eixo de hoje, né? Então, eu vou ler rapidinho, tá bom? Ele não é grande, então, só para mostrar aqui a ilustração, certo? Então, na sala do sítio, estávamos só o Jambo, o Cacau e eu. Sentávamos perto de vovó Ciba e ela relembrava nossas aventuras mais divertidas que vivemos. Lembramos das pedras pretas, do chiqueiro dos porquinhos e das inúmeras brincadeiras que faziam nossos corações saltar de alegria. Nossa infância é como um baú de tesouros mágicos. Sol, você se lembra daquela aventura incrível que tivemos no ano passado? Foi quando a vovó Ciba estava ocupada lavando roupa nas Pedras Pretas. Aproveitamos para nos divertir nas águas clarinhas. Foi uma experiência tão legal. Os meninos estavam na escola naquela hora. A gente só iria para a escola à tarde. Ajudamos a vovó com a água e logo a diversão tomou conta de nós, como uma onda de alegria.
Nadamos como peixinhos soltando gargalhadas. Sol, muito feliz com a lembrança, perguntou: a vovó estava trabalhando, mas a gente estava se divertindo, não é, Lua? Exatamente, Sol. E as corridas que fazíamos até a Coroa de Frade? Eu sempre chegava primeiro, disse Lua com empolgação. Quando o inverno chegava, era como se a chuva mandasse um abraço para a nossa terra. Vovô João trazia as sementes e nós plantávamos. Chamávamos as sementes de milho de sementes mágicas. E elas pareciam concordar, pulando de alegria no solo. Mal podíamos esperar para a vovó Ciba fazer canjica e pamonha, quando o pé de milho dava suas espigas crescidas. Era uma festa de sabores que fazia nossa barriguinha dançar de felicidade. No sítio, mesmo sem acessibilidade, Jambo, nosso primo cadeirante, nunca ficava de fora das nossas aventuras. Então, aqui é a outra parte. O vovô João nos ensinou a amar a chuva, a natureza e principalmente o nosso bioma da Caatinga. É no inverno que nosso lugar fica mais verde e mais bonito. Cacau, todo animado, disse: vovó, você lembra daquele dia super divertido em que fomos dar comida no chiqueiro para a Chica, Rosinha e o Dedé? Cada um de nós queria empurrar a carriola da vovó um pouquinho, e ela fazia vrum. Depois a gente correu pela Caatinga, brincando de esconde-esconde nos serrotes, acrescentou sorrindo. E Jambo, soltando uma risadinha, comentou: eu me escondi atrás da carnaúba, vovó, e você não conseguiu me encontrar. Também com aquele tronco gigante, eu fiquei super escondido. Isso mesmo, Jambo, somos o quarteto mais esperto do sertão, exclamou Lua, toda orgulhosa, enquanto todos davam risadas e abraçavam a vovó Ciba. E aí começa a parte da educação ambiental de fato agora, né, de forma mais intensa. As crianças prestaram atenção à vovó Ciba com olhares sérios, enquanto ela lia um livro. A vovó disse: aproveitem, crianças, pois estou lendo aqui algo muito triste. Estão chamando de progresso, mas o progresso desse jeito está acabando com a natureza. Veja o que está escrito nesse livro, continuou a vovó com preocupação. As crianças folhearam o livro e viram imagens de um rio quase morto, com muito lixo e poluição do ar. Indignado, Jambo exclamou: nossa, vovó, como podem fazer isso com a natureza? Quanta poluição! A vovó Ciba falou tristemente: dinheiro, meu querido, dinheiro é importante, mas quando destruímos dessa forma a natureza, não teremos um futuro promissor. E sim, muitos problemas lá na frente. Já imaginou viver sem água potável e ar limpo? Sacudindo a cabeça, a vovó continuou: e esse desmatamento gigante? Infelizmente, ele já chegou aqui na nossa cidade. Veja as indústrias que geram empregos, mas desmatam e não replantam o que lhe retiram da natureza. Vocês sabiam que até a área deserta já existe por aqui? E Cacau questionou curioso: o que é isso, vovó? São partes da terra onde a gente não consegue mais plantar. O solo virou deserto. Não tem mais fertilidade, explicou a vovó Ciba com pesar. Cacau, muito determinado, falou: no sítio do vovô João, a gente não vai deixar isso acontecer. O quarteto vai ajudar a proteger as nossas terras, o nosso lugar. O açude vai continuar lindo, com água limpinha, onde aprendemos a nadar, a pescar e nos divertir. Não é, pessoal? Ao ouvir Cacau, só acrescentou com um sorriso esperançoso no rosto: amanhã vamos plantar com o vovô João as árvores craibeira e angicos, com o sistema de irrigação de cotejamento. Você sabia que as abelhas amam a flor de angico, Cacau? Também seremos guardiões de umbuzeiro e de todas as plantinhas. Eu amo umbu, disse Lua com um sorriso. Perguntei a Jambo se ele lembra quando vimos um mocó e uma pedra. Vi, e o tatu-bola estava fazendo uma corrida com ele. A Lua também viu, respondeu Jambo animado. E a vovó com um sorriso carinhoso: é isso aí, crianças. No nosso sítio, a Caatinga está segura e feliz. Vamos continuar cuidando do nosso cantinho mágico. Então, eu finalizo aqui a história, né, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E agora eu vou colocar os slides. Joia. Pronto, né?
Então, o tema de hoje, pessoal, como já estava na programação, né, é educação ambiental integral. Maria Melo já me apresentou, então eu vou para o seguinte. Então, aqui nós temos uma mensagem, né, do cacique Seattle, onde ele diz que tudo está ligado, como o sangue que une uma família. Todas as coisas estão ligadas. O que acontece à Terra recai sobre os filhos da Terra. Não foi o homem que teceu a trama da vida, ele é só um fio dentro dela. Tudo que ele fizer a teia estará fazendo a si mesmo. Então, essa mensagem quer dizer que nós fazemos parte do todo. Então, nós não somos seres, a Terra não é uma coisa e nós somos outras, nós fazemos parte da Terra. E no momento que nós poluímos, não cuidamos, né, isso reverbera contra nós mesmos em algum momento. Pode ser com 1 ano, com 5 anos, ou agora, por exemplo, com a mudança climática, que já vinha sido comentada, mostrada pelos cientistas há vários anos, e agora chegou e finalmente muita gente acredita, né? O que a gente podia ter evitado, poderíamos ter cuidado um pouco melhor, né, do nosso lugar, e não fizemos isso. Então, essa mensagem, né, ela fala sobre isso. E trazendo para a educação integral, só para contextualizar, a palavra integral pode significar inteiro, completo, total. Uma educação integral seria, portanto, completa, aquela que pensa o ser humano por inteiro e em todas as dimensões. São palavras de Mendonça, né, 2019, e acredito que os alunos terão maiores oportunidades de desenvolver valores e atitudes que promovam a sociabilidade e a capacidade criativa, estimulam o potencial cognitivo e propiciam uma atitude positiva frente ao conhecimento e a vontade de aprender sempre mais. Então, aqui a gente contextualiza, né, a educação integral, que é o que a gente deseja, né, para que os nossos alunos se desenvolvam dessa forma, com a educação integral que perpasse todos os componentes curriculares, todas as necessidades, né, dos alunos. E essa educação integral, ela já vem acontecendo, né, essa proposta, ela já vem acontecendo desde 1990, com Anísio Teixeira, né, que criou escolas nucleares naquela época, e aqui lembrando que cada época tem um direcionamento, né, esse direcionamento dele nos referencia para hoje, né, mas que as coisas, os eixos, as necessidades devido ao século XXI, eles se modificaram, né? E também a gente precisa falar da interdisciplinaridade, que Maria Melo até já falou sobre isso na apresentação, né? Principalmente através de projetos que a gente vê na educação infantil e no fundamental, anos iniciais, a gente vê que os projetos, eles são mais trabalhados do que nos anos finais e no ensino médio, né? Há uma resistência um pouco, eu já fui coordenadora de anos finais, e eu percebo uma resistência de alguns professores, né, em se trabalhar projeto, porque quer trabalhar o conteúdo da disciplina por causa do Enem, por causa, enfim, de bater, né, o que a BNCC determina, mas que a gente também pode fazer isso utilizando o projeto. Né? Então, os projetos eles são necessários, né, para as nossas salas de aula, porque eles são interdisciplinares. Então, Marques diz que uma unidade em que se supera que a interdisciplinaridade, né, é uma unidade em que se supera a fragmentação das disciplinas e das responsabilidades em práticas orientadas por e para linhas e eixos temáticos e conceituais interdisciplinares. Não apenas uma justaposição de disciplinas enclausuradas em si mesma, mas de uma maneira que em cada um se implique as demais regiões do saber. Então, é isso que a gente deseja com a interdisciplinaridade, e há outras formas de se conseguir, além do projeto, mas eu, pelo menos, sou muito fã dos projetos, eu percebo que eles dão um gás novo para todo mundo e que a gente percebe a aprendizagem quando está aplicando em sala de aula.
E aí a nossa Constituição Federal, ela já traz, né, a sustentabilidade no seu artigo 225, quando diz que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E é importante a gente interpretar bem esse artigo, porque ele aqui determina que é um dever também, né, da coletividade, porque às vezes a gente acha que só o prefeito, só o governador, só o presidente, só os vereadores, só os deputados precisam tomar atitudes em relação ao meio ambiente. Mas quando, aqui em Caicó, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, eu moro em frente ao açude do Recreio, onde constantemente há uma limpeza, né, de galhos secos que as pessoas colocam indevidamente quando cortam suas árvores, entre outros entulhos e etc. E a prefeitura limpa e no dia seguinte ou na semana seguinte inicia-se tudo de novo, assim como é ali por trás do cemitério também, né? Então, se nós, enquanto coletivo, a gente não fizer a nossa parte, alguém vai nadar e morrer na praia, né? E no caso, o poder público. Então, nós precisamos cobrar do poder público a parte deles, mas nós, enquanto sociedade, nós também, enquanto cidadãos, nós também precisamos fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é não fazer esse tipo de descarte incorreto, é separar os nossos resíduos sólidos para a coleta seletiva, entre outras possibilidades. E trazendo para o Seridó e em relação ao lugar, né, Kalai nos diz que lê o mundo da vida, lê o espaço, lê o mundo da vida, lê o espaço e compreender que as paisagens que podemos ver são resultados da vida em sociedade, dos homens na busca da sua sobrevivência e da satisfação das suas necessidades. Então, essa leitura de mundo, essa leitura de espaço, das paisagens que conhecemos tão bem aqui do Seridó, por exemplo, né, ela é importante para que a gente conheça o lugar, para que a gente leia como esse lugar ao nosso redor está acontecendo. E, por exemplo, é o que iremos fazer logo mais, após a apresentação dos slides, que é a revisão do que foi escrito pela coletividade do comitê, né? As adequações, os apontamentos do que precisa melhorar, e isso feito pela coletividade é a leitura de mundo de todos nós que estamos aqui presentes, e principalmente a leitura do Seridó. Então, alguns problemas ambientais, né, que nós temos aqui no Seridó são as queimadas, o desmatamento, a coleta seletiva insuficiente, a desertificação, o uso indevido do agrotóxico e extinção de espécies. Inclusive, a asa branca, né, da música lá de Luiz Gonzaga, ela está em extinção, né? A asa branca, o tatu-bola, a onça parda, que também é da nossa caatinga, né? São animais que estão em processo de extinção. Então, a gente só vê na televisão falar muito das araras, né? Na época da arara azul, que estava em extinção, eu lembro de várias reportagens, mas na caatinga também existem espécies em extinção. E o que é que nós fazemos, né, para ajudar a conter isso? A gente precisa pensar sobre isso. Aqui em Caicó, aliás, no Rio Grande do Norte, nós temos a criação do Comitê Municipal de Educação Ambiental, né, que foi realizado pelo IDEMA, né? Então, praticamente todos os municípios do Rio Grande do Norte contam com esse comitê. Eu sou a coordenadora do comitê aqui de Caicó. Então, nós estamos somente nas escolas municipais, porque a gente não tem perna para chegar em todas as escolas estaduais e particulares. Então, lá a gente fez uma agenda, né, um plano de ação a médio, curto e longo prazo, que essas escolas teriam que trabalhar voltada para as questões de meio ambiente. Nesse comitê há um diagnóstico que a escola faz, que esse diagnóstico já vem pronto e facilita
o olhar da escola sobre si mesma, né? Então, ajuda bastante esse diagnóstico para que se possa perceber como a escola trabalha o meio ambiente e, se ela não trabalha, como é que ela pode trabalhar, como é que ela pode melhorar. Aqui nós temos um gráfico que fez parte da minha pesquisa no mestrado, né? Então, foram dados que eu colhi lá no Corpo de Bombeiro, né, em 2022, e percebam que como esse gráfico aumentou, né, de 2019 para 2021 em relação aos anos anteriores, em relação aos incêndios em áreas florestais, rurais e urbanas. Então, conversando mais com os responsáveis, eles me disseram que praticamente esse período agora, de setembro até dezembro, é onde fica mais intenso, devido o calor, né? E a gente pode perceber isso. Depois que eu fiz esse trabalho aí com essas questões, eu comecei a prestar atenção em todos os incêndios que acontecem, e eles têm sido muitos, né? Só que, como a minha pesquisa, como eu fiz a defesa o ano passado, eu tinha que fechar um período que foi em 2021. Então, esse gráfico nos serve de alerta, né? E principalmente nesses meses de setembro a dezembro. Então, esse aí é o retrato do que a gente tem de incêndio no Seridó, Potiguar, e que a gente precisa, se a gente cuidasse mais do meio ambiente, talvez diminuísse essa quantidade, né, de incêndios. Aqui, esse outro gráfico é somente na cidade de Caicó, né? Eles fazem ocorrência, eles têm um livro de ocorrência, e foi através desse livro de ocorrência que eu cheguei a esse gráfico. Então, percebam que ele é muito maior do que isso, porque aqui está só na cidade de Caicó, onde o Corpo de Bombeiro atua. Quando é incêndio em lixões e terrenos baldios, na região do Seridó, nas outras cidades, dificilmente eles vão, né? Aqui, por ser na cidade do sede, eles fazem isso, e perceba também como houve o aumento desses incêndios em 2021. E corroborando com esses mapas, com esses gráficos, esses mapas também, eles são da minha dissertação. O primeiro mapa é de 2011 e o segundo mapa é de 2021. Então, percebam a diferença na vegetação de um para o outro, né, de como foi desmatada essa vegetação, essa parte verde, em uma década, né? Percebam como isso se agravou em uma década. A parte laranja, né, são as partes expostas. Também ela é muito proporcional à quantidade de verde que diminuiu, né? Enquanto o verde diminuiu, o laranja aumentou. E também os corpos hídricos, que são essas partes em azul, que está no primeiro mapa. Percebam também como eles diminuíram, né? Então, ao longo de 10 anos, esse é o retrato do nosso Seridó. E o desmatamento, ele é mais comum em uma determinada área do Seridó, que pega a cidade ali de Carnaúba dos Dantas, Parelhas, Jardim do Seridó, até Currais Novos, né? Ela é mais devastada. E por que ela é mais devastada nesses lugares? Né? Em Jardim, Parelhas e Carnaúba, eu sou de Carnaúba dos Dantas. Em Carnaúba dos Dantas há muitas indústrias de cerâmicas, né? Então há um desmatamento constante para essas indústrias, né? Para que faça-se fogo, para queimar as telhas, assim como a argila, né? Retirada. Inclusive em Carnaúba já estão buscando argila em outros lugares, porque em Carnaúba não tem mais. Já foi devastar toda a argila que existia lá. Então, nessa minha pesquisa, eu procurei saber se há algum replantio, algum reflorestamento, né? E não acontece. O que eu fiquei sabendo é que há aluguéis de um terreno, por exemplo, esse terreno que tem árvores, no caso, ele é dividido em 3 partes. Então, a primeira semana se retira lenha de um trecho, na segunda semana do outro trecho, na terceira semana do outro trecho. E assim,
você não derruba as árvores, mas você desmata, né? E aí, aí ela vai crescer de novo para fazer todo esse ciclo novamente. Só que e fora as que são derrubadas de forma normal mesmo, sem esse ciclo que eu falei anteriormente. Então, percebam que é importante as indústrias, elas geram emprego, elas beneficiam as famílias, a cidade, mas, por outro lado, se não houver uma fiscalização, uma educação ambiental mesmo, no sentido de consciência, né? Se já estão indo buscar argila em outras cidades, daqui a pouco vão ter que buscar madeira em outras cidades também. E esse desmatamento vai acelerar o processo de dano do solo e vai acabar em desertificação. Então, ou a gente toma uma atitude reflorestando, enfim, ou daqui a 10 anos, se eu pedir para fazer esse gráfico desses mapas novamente, vai ser ainda pior, né? A situação que a gente vai encontrar de comparação. Então, e lá em Currais Novos é por causa da mineradora, né, que existe. Então, assim, percebam que a gente precisa apoiar as indústrias, a gente precisa que os empregos aconteçam, mas a gente também precisa que seja de forma responsável, que aconteça o reflorestamento e que isso seja uma fiscalização do poder público, principalmente. Mas que nada impede que a sociedade, a coletividade, cobre essa fiscalização, esse reflorestamento. Aqui no Seridó também existem as árvores arbóreas, que são essas maiores, não só no Seridó, mas a definição é essa. Árvores arbóreas são essas árvores maiores, e árvores arbustivas são essas menores. Então, eu, quando comecei a pesquisar sobre isso, comecei a prestar atenção no meu entorno urbano e no meu entorno quando eu viajava pelo Seridó. E vocês podem fazer essa observação que eu fiz durante muito tempo. A gente vê pouquíssimas árvores arbóreas. A maioria das árvores que estão nas estradas são arbustivas. Então, isso prejudica também, né? Porque não dá tempo delas crescerem, que acontece algo, ou queimada, ou desmatamento, enfim. Então, é muito pequena a quantidade de árvores arbóreas que existe no nosso Seridó, nas estradas por onde eu passo, na área urbana por onde eu ando, em algumas cidades, e é cada vez mais comum as arbustivas. E trazendo a Agenda 2030, né, que faz parte do nosso plano, também abordamos a Agenda 2030, que ela tem 4 principais dimensões: a social, a ambiental, a econômica e a institucional. E aí elas têm os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esses objetivos, eles foram criados, né, mas lá na frente, nos slides seguintes, eu vou mostrar um por um, para que a gente tenha um caminho sustentável com medidas transformadoras. Então, eles foram definidos em 17 objetivos, que são esses que tem aí nesse círculo, e dentro desses objetivos, há 169 metas globais interconectadas a serem atingidas até 2030. Por isso que o nome é Agenda 2030, né? Porque se pactuou esses objetivos de desenvolvimento sustentável para ser desenvolvido até 2030. E a gente precisa incluir isso nas nossas escolas, no nosso dia a dia. Então, aqui são os 17 ODS, né, os 17 objetivos. O primeiro é erradicação da pobreza. O segundo, fome zero e agricultura sustentável. O terceiro, saúde e bem-estar. O quarto, educação de qualidade. O quinto, igualdade de gênero. O 6, água potável e saneamento. O 7, energia limpa e acessível. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. O 10º, redução das desigualdades. O 11º, cidades e comunidades sustentáveis. O 12º, consumo e produção responsáveis. O 13º, ação contra a mudança global do clima.
que a gente já está perdendo aí a luta, mas que nunca é tarde, a gente pode pelo menos estabilizar, se nós tomarmos providência. O 14, vida na água. O 15º, vida terrestre. O 16º, paz, justiça e instituição eficazes. E o último, que é parceria e meios de implementações. Então, esses são os objetivos, né, que está na agenda do 2030, que todos os municípios, estados, países, eles vão precisar atingir, né, até 2030. Então, aqui eu especifiquei melhor para que vocês entendam, quem não conhece, né, não sei se vocês já tiveram contato com esses objetivos, então eu trouxe aqui explicando cada um deles, né? No primeiro, o objetivo é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. No segundo, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. No terceiro, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. No quarto, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. No quinto, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. No sexto, garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos. No sétimo, garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. Nesse sétimo, né, a gente vê que nós ainda somos muito dependentes do gás, do petróleo, né? Então, a energia limpa e barata ideal seria a energia eólica e a energia solar, embora elas também tenham impactos, né, sobre o meio ambiente, a gente sabe bem disso, que há uma discussão do Rio Grande do Norte sobre o impacto dessas energias eólicas, mas mesmo o seu impacto negativo, ela é melhor do que a energia a carvão, a gás, né, que são energias que não são limpas. No oitavo, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. No nono, construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. No décimo, reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. No 11º, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. No 12º, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. No 13º, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. E essas medidas urgentes, cada um de nós que estamos aqui, podemos fazer a nossa parte, com pequenas atitudes, como desligando a luz quando não tiver ninguém no cômodo, separando os resíduos sólidos dos resíduos dos alimentos, né? Inclusive, nós temos vários ecopontos aqui em Caicó, eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos os ecopontos lá na Magazine Luiza de pilhas, lá no Atacadão de lâmpadas, e temos diversos pontos, como na CDL, no Senador Guerra, em algumas escolas, para coletar papel, plástico, enfim, tudo que é reciclável, né? Então, a gente gera poder aquisitivo para os catadores, não só os da cooperativa, mas os anônimos também que se beneficiam, que vão lá e pegam. A gente, quando a gente faz esse movimento, a gente deixa de poluir o solo, pois vai menos resíduos nossos para o lixão, né? Então, aquele solo ele dura mais tempo. Então, quando a gente faz a compostagem dos nossos alimentos, né, a gente também ajuda nisso. Então, cada um de nós tem o poder de mudar isso com pequenas atitudes. No 14º, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. No 15º, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, isso aí é primordial aqui no Seridó, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Se a gente tem extinção de espécie, nossa biodiversidade está com problemas, né?
porque a gente vai diminuir essa biodiversidade quando acontece a extinção de espécies, seja na fauna, seja na flora. No 16º, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E o último, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Então, pessoal, são 17 objetivos, não são fáceis de ser atingidos, né? E que esse objetivo não é só do Brasil, ele é do mundo, ele é mundial, essa agenda é mundial, e que a gente possa contribuir, né, da nossa forma, na nossa casa, no nosso trabalho, para alcançar esses objetivos. E, já finalizando minha apresentação, quem não monitora os problemas que deve resolver e o resultado das ações com as quais pretende enfrentá-los, não sabe o que acontece por conta do seu agir, nem que mudanças provocou com a sua ação. E aqui fica uma reflexão, né, para a gente. Alguém quer falar alguma coisa? Tá um barulho, tá para vocês? Ah, parou. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, né? Aqui nós temos aí uma sociedade. Quem escreveu isso foi Krishnamurti. Nós temos aí uma imagem real, né, dessa sociedade que está doente e que precisa modificar a sua saúde, né, através de tudo isso que é mostrado nessa imagem. E lembrando que essa integração ambiental, que o meio ambiente começa na gente, com ações individuais e coletivas. Então, a gente não pode botar a culpa só no outro. E se o meu vizinho não faz a sua parte e eu não faço porque ele não faz, isso não é correto. Eu tenho que fazer por mim, pelo que eu acho certo, pelo que é certo, na verdade. E talvez, fazendo certo, contribuindo com pequenas ações, eu convenço o meu vizinho a fazer o mesmo. Então, obrigada. Essa era a parte de apresentação que eu tinha para vocês. Boa noite, pessoal. Jessiane, eu estava aqui assistindo e vendo e até pensando, né, o quanto sua fala ela é de uma singularidade, de uma simplicidade que você traz um assunto que talvez eu não diria complexo, mas urgente de ser falado e de ser discutido, e com uma naturalidade muito, muito bacana. E eu acho que isso tem a ver por causa desse seu movimento que você vem fazendo aqui em Caicó, que vai direcionado à questão da educação ambiental, né? E aí, seus slides estão lindos e isso é muito importante. Eu tenho uma pergunta para você, tá certo? Se quem tiver alguma pergunta, fica à vontade para levantar a mão. Jessiane aí, a Manuela tem uma. Enquanto isso, eu vou fazer aqui a minha pergunta, que é na linha de saber, Jessiane, se além do comitê, você cita algumas iniciativas, que eu vou chamar de dispositivos aqui, tá certo? Dispositivos sociais para possibilitar esse nosso processo de educação mesmo, né? Que a gente precisa se educar do ponto de vista da natureza, que não é algo simples. Por quê? Porque a gente tem que começar a enxergar o planeta Terra como a nossa casa, e não só a minha própria casa como a minha casa, ou o meu lugar de trabalho como lugar de trabalho, né? E aí, por isso que a gente discute e necessita pensar uma educação ambiental, né? A gente precisa mudar as nossas práticas. Eu acho que aquela imagem que você coloca no final do slide, ela é muito representativa para a gente pensar. Aquele que está ali fomos nós que produzimos, né? E isso vai quando eu fico pensando quantos anos isso vai ser necessário para que aquilo se decomponha e que volte a ser elementos na Terra, né? Então, isso vai demorar muito, muito tempo. Aqui em Caicó, por exemplo, nossa cidade vizinha, São Fernando, vez ou outra sofre por causa de incêndios que acontecem no lixão daqui de Caicó, né? Que não acredito que não seja nem chamado de aterro sanitário, né? Inclusive, isso precisa ser discutido. Mas a minha pergunta é, além do comitê
que outros dispositivos temos aqui, não só em Caicó, mas se você sabe algum do Seridó, e se você não souber que os nossos aqui, a gente tem gente todos de várias cidades do Seridó, né? Então, que outros dispositivos? Você cita aí a Arcamassa, que é a Arcamarca, acho que é, Arcamarca. pronto, que é a associação dos catadores aqui de Caicó, que é uma iniciativa belíssima, belíssima. Eu tive a oportunidade de ir durante a graduação, que inclusive, Maria, tem uma possibilidade da gente pensar uma ação aí integrada entre os comitês, o Comitê de Educação Ambiental e o de Educação Integral, para fazer uma visita e conversar com essas pessoas. E aí tem você cita aí as iniciativas do Ecopontos, mas temos algumas outras, e quais outras a gente tem aqui, não só em Caicó, mas sobretudo na região, né? Porque também a gente tem que pensar nesse aspecto. Eu só conheço em Caicó, né? Então, na região não conheço. Nós fizemos recentemente, acredito que tem uns 3 meses, que o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele foi criado, né? Então, só que o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele ainda não está ativo, assim, de fato. Por quê? Porque as primeiras reuniões, mensalmente a gente faz uma reunião. Então, é sociedade civil, né, de todas as pessoas que querem participar, e aí nós tivemos que estudar uma minuta, depois tivemos outra reunião para aprovar essa minuta, depois tivemos outra reunião para decidir quem seriam as pessoas que ficariam na diretoria, e acredito que a gente só vai ter uma nova reunião no próximo ano. Então, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ele está ativo, né? Existe um grupo, existem as pessoas, isso é um dispositivo, né? Inclusive, um exemplo, eu vou fazer um novo edifício aqui na cidade, e eu estou infringindo uma lei do meio ambiente, um exemplo. Quem é que vai atuar? É o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, nós temos esse conselho e nós temos diversos ecopontos. Eu vou colocar aqui o Instagram do Ecoponto, quem puder curtir, lá tem e seguir, porque lá nós damos algumas informações, reflexões, e também tem todos os ecopontos, né? Para quem tenha dúvida. Em relação ao lixo eletrônico que Deise falou aqui no chat, aqui em Caicó nós temos ai, meu Deus, esqueci o nome agora. O Sebrae. O Sebrae, né, ele é aqui, então quem tiver lixo eletrônico pode trazer para o Sebrae, e também os catadores já estão recolhendo. Os catadores da Ascamarca já estão recolhendo lixo eletrônico, porque eles já encontraram venda. Lembrando, os catadores daqui, eles recolhem o que eles vendem. Então, não é todo material, embora o material seja reciclado, mas não é recolhido, porque eles só recolhem o que eles têm venda. Então, eles têm venda para lixo eletrônico, para vidros, para Tetra Pak, né, que é aquelas caixinhas de leite, enfim, papel, plástico em geral. Mas isopor não tem venda. Isopor é muito baratinho e ele não vale a pena reciclar em termos de comércio, porque ele é tão baratinho que não vale a pena reciclar para a indústria. Então, aquelas marmitas ou qualquer outra coisa de isopor, não adianta você separar, você pode colocar no lixo comum. Aquelas caixinhas de chocolate, que o papelão é mais fino, não é reciclável também. As caixas de papelões mais grossas aqui há venda, os mais finos é reciclável, mas não há venda para eles. Então, para eles é rejeito, certo? Só a nível de esclarecimento. Obrigado. Manuela? Bom, gente, primeiramente, né, eu queria começar com um pensamento, né, que é muito recorrente no nosso modelo de educação atual, sobretudo na região Nordeste, prezar pela preservação da Amazônia, que é uma área vegetal predominante da região Norte, por exemplo. E, claro, isso é muito importante, né? No entanto, pouco se percebe a questão ambiental gritante do nosso próprio bioma Caatinga. Até porque são inúmeras áreas já com sinais de desertificação aqui no Seridó. Isso é muito preocupante. Então, eu abro minha pergunta, né,
quem puder responder, a Gessiane, Jeová, enfim, como fazer com que o nosso sistema educacional passe a dar visibilidade à preservação da nossa fauna e flora aqui no Seridó? Olha, eu acho que o comitê, né, aqui no município, ele é uma ferramenta importante, né, que fez com que nas escolas municipais houvesse essa discussão, né? Eu fiquei muito feliz esses dias porque umas supervisoras foram para outros eventos de outros lugares e tiraram foto dos slides e me mandaram, dizendo que quando viram os slides lembraram de mim. Né? Então, significa que realmente minha fala ela é simples porque eu vivo isso, não é da boca para fora. Né? Então, eu tenho amor ao meio ambiente, eu sempre trabalhei por ele, eu sempre trabalhei com reciclagem quando eu dava aula, né? Então, assim, faz parte de mim. E por fazer parte de mim, é tão natural. Né? Então, nós temos outros dispositivos que eu esqueci, que de 15 em 15 dias o pessoal se reúne lá na UFRN, né, para fazer compostagem e mudas. Né? Então, há um projeto com diversas associações, como Ilha Zero, como Arboriza Caicó, a UFRN. Né? Então, de 15 em 15 dias, quem quiser participar, é só ir lá, leva seu café solidário, ajuda, né, nessas mudas e também leva o resto das suas comidas para lá, no lugar de jogar no lixo, vai transformar em compostagem. Né? Então, não sei se respondi sua pergunta, Emanuele, mas eu acredito que o comitê, com esse diagnóstico, com esse plano de ação, ele contribui muito, e pelo menos nas escolas municipais, que é o que eu estou à frente, é o que eu tenho mais propriedade para falar, ela está acontecendo de forma bem positiva. Inclusive, nós temos professores aqui que podem confirmar aí no chat. Gessiane, e aí para colaborar um pouco aí com a sua questão, ultimamente eu tenho viajado muito e essas minhas viagens, elas são tão interessantes que depois do mestrado eu comecei a olhar as paisagens de outra forma. E eu observei que entre Lajinhas e Jucurutu tem uma área de preservação ambiental. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Demarcar essas áreas de preservação ambiental. No SERES, eu participei, não lembro quando foi, mas faz um bom tempo, que acho que na época eu fazia esse cursava sistemas de informação, em uma construção de um plano diretor. Na verdade, eu estava ouvindo a construção, que eu não sabia nem o que era um plano diretor na época, como representante estudantil, eu fui convidado para poder participar. E dentro do SERES existe também uma área de preservação. Não sei se isso ainda se continua, né, Jaciane? Então, é esse espaço. Ali por trás do o antigo Aranhão, perto ali da residência, aquela área lá é uma área de preservação ambiental, né? Então, acho que a nossa luta precisa ser de ter mais áreas para preservar, sabe? E deve ter outras. E tem também uma iniciativa que eu lembrei, que é fenomenal, de um professor de São José de Seridó, professor Josimar. Josimar, ele está fazendo um processo, ele está há mais de 10 anos, se eu não estou enganado, num projeto de reflorestamento da nossa região. Ele vai com os alunos numa área, inclusive ele levou a gente na época com aula de campo do mestrado, para mostrar como é esse processo. E uma das plantas que ele está, são plantas nativas, que foi com ele que eu descobri que existia plantas exóticas, inclusive que o algaroba, que eu pensava que era nativo, que tem em vários lugares, é uma planta exótica. Exótica e invasora. Que ela é tipo NIM, que é invasora também. Não é boa para a gente. Exato, ele falou sobre isso. E então ele está nesse processo de reflorestamento de uma área lá, que esse processo, que é uma área até vasta, e com plantas nativas, que ele estava com, eu esqueci o nome da árvore, aquela que parece urtiga, mas não é urtiga, tem uns espinhos, meu Deus do céu, estava aqui o nome. Enfim, favela,
da favela, é essa, é favela, que já tem uma copa diferenciada, né? Então, eu penso que é isso. E aí, ó, as pessoas estão comentando aqui, deixa eu ler, Joana, já tem uma fala, né? Daiane, acredito que essa visibilidade precisa ser contextualizada e combinada com a cultura local e com as ações de cuidado e memória da história, né? E do nosso bioma, ó. A Jéssica está mostrando aí o jogo dela do mestrado, né? E local, de fato, tem uma significação e valorização do meio ambiente. A sociedade não aprendeu a valorizar o seu ambiente natural. A Emanuela continua, sim, nossas crianças e jovens precisam conhecer nossas árvores, nossos animais, elementos que às vezes só a caatinga possui, exatamente. E deixa eu complementar essa fala de Emanuele, Jeová. Aqui nesse jogo, Emanuele, isso foi porque no nosso mestrado, o nosso mestrado é profissional, eu falo nosso porque eu e Jeová fizemos. Então, nós temos que desenvolver um produto, certo? Então, aqui foi o meu jogo, é um jogo de tabuleiro. Não é só isso, ele tem umas cartinhas, que essas cartinhas justamente mostram a fauna e a flora, né? Está disponível no repositório da UFRN, quem quiser acessar, vou colocar o link aqui. E lá tem o plano de aula, né? Que é Ai, como é o nome, Jeová, que eu esqueci agora? Que é didática. Sequência Didática. Lá tem a sequência didática, tem atividades e tudo. E tem esse jogo com as cartinhas para ser impresso. Então, é de graça. Tem lá, vocês podem baixar e ver a forma que vocês podem trabalhar. Esse daqui foi desenvolvido para o 4º ano, mas eu já usei no 5º e no 6º, certo? É interessante para os alunos. Até os adultos jogam, porque eu já dei isso aqui, informação do professor. Nem os professores conhecem certas perguntas que tem aqui, às vezes os professores erram. Então, por mais que tenha sido pensado para o 4º ano, por causa da habilidade do 4º ano, mas ele se encaixa, inclusive, para adultos. Eu vou procurar aqui o link enquanto vocês estão fazendo mais perguntas aí, para botar aqui no chat. E depois colocar lá nos nossos Google Sala de Aula, né? Aproveitando aí, e para lembrar que a gente já está com... nós temos 2 artefatos de comunicação, né? 2 plataformas que a gente está utilizando. O grupo no WhatsApp e também o Google Sala de Aula. O Google Sala de Aula a gente está disponibilizando todos esses materiais. Já vai porque a gente não fica só com o WhatsApp. Porque no WhatsApp, às vezes, a gente apaga, às vezes a gente não acompanha. Então, tudo indo para lá fica registrado esse nosso percurso formativo e construtivo do nosso plano seridóense de educação integral. A professora Joana levantou aí a mão. Então, Joana, fique à vontade para fazer uso da palavra. Boa noite. Era só para ressaltar, na verdade, só para enfocar que Currais Novos, o ano passado, criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Eu acho que a professora já citou. Não sei, né? Eu entrei com uns minutos de atraso, mas assim, o comitê é novo, né? As ações ainda são bastante tímidas, porém já apresentam resultados. Eles já fizeram pit stop, distribuição de mudas de árvore, distribuíram em todas as escolas já a rede um PEV, eles chamam PEV, vocês devem conhecer, que é um recipiente bem grande de coleta, né, de lixos, e algumas ações, né, assim, bem educativa. Esse ano, na Semana do Meio Ambiente, teve uma mobilização grande a semana inteira. Então, já são, eu vejo assim, mesmo o conselho sendo um conselho novo, mas é bem atuante, e assim, eles estão com todo o gás. Eu sempre tenho a curiosidade, estou dando uma olhadinha nas reuniões. Eu não faço parte do conselho, mas eles se reúnem na Secretaria de Educação. Tem representantes de instituições da saúde, da Universidade Federal, das escolas, comunidade, tem muita representante, tem bastante gente. Né? Vocês sabem como é a atuação de um conselho municipal. Outra coisa que eu acho interessante, a escola que eu sempre estou falando das ações da Escola Municipal Trindade Campelo com a comunidade, e eles eles também têm uma ação voltada para a questão da coleta de lixo. Porque eles tinham um número bem significativo de pais que trabalham no lixão, que é próximo
próximo à escola, né? Então, assim, eles têm um trabalho com esses pais, tem uma parceria de coleta na escola, os próprios estudantes trazem, e o lixo produzido na própria escola é doado para esses pais, né? E lá eles fazem o que deve ser feito, a questão das... São misturados, né? Aí a escola já faz essa coleta, da separação dos lixos, e uma questão também educativa. Outra coisa assim, só eu sei que vocês têm pesquisas na área e é muito importante eu ressaltar. Hoje eu participei de uma audiência pública sobre a reserva que estão tentando criar, já existe, na verdade, a reserva Serra da Arara. É uma grande reserva, eu acho que é na faixa de 12 mil hectares, envolve a cidade de Sercorá, de Santo Tomé e uma parte de Currais Novos, né? É uma área muito grande e ainda existe uma preservação que vem sendo preservada pelos ancestrais. Lá teve a participação de um senhor que falou que os avós preservavam, os pais preservavam, eles continuam preservando toda essa região, né? Ela tem uma mata nativa muito, eles mostraram muito IP, mostraram a questão das aroeiras, dessa bem linda que dá muitas flores, essa bem famosa, Craibeira, enfim. Lá eles mostraram que tem cerca de 200 tipos de vegetação, mais de 100, acho 127 tipos da questão de animais diferentes. A fauna lá é riquíssima, né? A fauna é riquíssima, a flora é riquíssima, e a questão da caatinga é um bioma que a gente precisa valorizar mais. E quando você começa, como Jeová disse, quando você começa a estudar, entender, você começa a valorizar seu bioma e fazer com que as crianças valorizem esse bioma, e isso precisa ser visto na escola, dentro do nosso currículo. Até pouco tempo a gente não valorizava o bioma da caatinga, a gente sabe que ela é de uma riqueza gigantesca e muito importante para o equilíbrio do nosso meio ambiente. Então, assim, eu fiquei feliz, hoje eu fui para essa audiência pública, não imaginei que fosse tão rica e trouxesse tantas informações. Então, existe uma luta, né, uma luta para que não abra mão dessa reserva, chama reserva da arara, porque predomina um grande número de arara, né? A arara, o papagaio que chama papagaio verdadeiro, e a arara, esqueci o nome da outra arara, 2 tipos de arara, é um grande predomínio nessa região, e eles precisam preservar. E para que eles possam preservar no sentido de atingir outras gerações, então a questão legítima do meio ambiente tem que entrar, como é a questão do IDEMA, né? Eu acho que é o IDEMA. Eles estão entrando nesse projeto em parceria com a Universidade Federal, com o IFRN, com outros órgãos, tem esse projeto, e principalmente o cuidado deles maior é para ver se conseguem preservar em relação às eólicas, não é? Porque a gente sabe que do jeito que as eólicas estão trazendo para a gente avanços, traz emprego, crescimento econômico, está trazendo muitos prejuízos. Então, assim, a gente precisa, enquanto comunidade, estar lutando para que a gente tenha essas empresas na nossa região, porém, eles precisam ter uma contrapartida. O que eles estão fazendo com cuidado, com a preservação? Exatamente. Que olhar e as indústrias então, também. Em relação a esta, em especial a esta reserva, eles não vão poder instalar nenhuma torre lá, tá entendendo? Então, assim, foi uma discussão, um debate maravilhoso, muito esclarecedor, e é uma luta, porque pessoas que iniciaram o projeto foi iniciado dentro da universidade, né? E outras pessoas encamparam essa luta. Hoje tem a presença de toda a comunidade, eu achei fantástico. Então, assim, a escola precisa estar atenta a essa questão da preservação do nosso bioma, né?
da nossa fauna, da nossa flora. Só isso, pessoal. Era só essa observação que eu gostaria de fazer. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Joana, e a todas as pessoas que fizeram aí as perguntas. E aí eu penso que é nessa linha mesmo, né, de compreender esse território. E eu acho que hoje a gente dá um grande passo, Gessiane, que a gente não deu ontem, que é pensar, olhar o território seridoense e pensar nisso, né? Então, agora você pode fazer o direcionamento das da próxima atividade, ou você quer que eu faça a explicação? Acho que você pode fazer, né? É melhor você fazer. Pronto. Gente, então agora nós vamos para aquela mesma dinâmica de ontem, tá certo? A professora Aparecida Melo já está ok aí, Aparecida, para mandar a gente para as salas? Estou organizando agora. Pronto. Quanto tempo? Três Vão Bota, ser, salas, não é isso? vão ser dois. Não são dois, não? Quem é a outra pessoa que vai ficar no outro GT? Daiane vai. Daiane Ah, vai. Três grupos. Quanto tempo? 30, 30, 30 minutos. 30 minutos, ok. A ordem aleatória. Ótimo. Pronto, gente. Então, vamos lá, tá? Abraços e até mais. Tchau, tchau. O pessoal está migrando, gente, para as salas, certo? Tem gente chegando agora. Como é que faz para migrar para a sala? Automaticamente você vai migrar, querida. Um instante, viu? Deixa o sistema. Tá certo, obrigada, porque eu não participei ontem. Ok, tudo bem.
Posição de sono principal, não.
chegar, né? Eu vou passar a gente. Olá, Priscila, tudo bem? Você vai passar lá uma, querida. Cadê? Oi, Aparecida, migrando você para a sala 1. Ok. Cadê Josiane, Jussiara? Hum. Deixa eu ver, T2, já escreveu errado.
Olá, Danilo. É o seguinte, nós estávamos em salas temáticas, agora estamos retornando em 4 minutinhos, viu? Para darmos continuidade ao processo de socialização das problematizações que foram elencadas no segundo momento de nossa aula. Primeiro momento foi a socialização da temática, pela professora Jacine, com a participação dos participantes, eles fizeram perguntas, houve uma problematização, e depois, em 3 grupos, nos direcionamos para as salas temáticas, para nós fazermos uma reflexão mais aprofundada em torno da temática posta na série Doenças de Educação Técnica. O pessoal, em instantes, estará retornando para fazer a socialização final das temáticas que foram aqui abordadas. Aguardemos. Oi, gente, estamos voltando. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Voltamos. Será que já voltou todo mundo? Não, estou voltando ainda. Estamos voltando. Jeová, você dá continuidade ao Maria Melo, tá bom? Dou sim, viu, Jaciane? A gente agora vai socializar o que a gente discutiu, tá certo? E aí começa, o bom é que começa logo com o meu grupo, né? Quem ficou responsável por estar fazendo a socialização, né? A síntese do que a gente discutiu lá foi Luciane. Luciane, eu já vi que ela já entrou aqui. Então, Luciane, por favor, querida, apresente um pouco do que a gente discutiu lá. E antes disso, também faça uma pequena apresentação sua, diga de onde você é, tá certo? Obrigado. Olá, boa noite a todos. Eu sou Luciane,
Eu sou do estado do Amazonas e eu vi o link e quis participar e me integrar um pouco, né? Já pesquiso um pouco sobre educação integral e quanto mais conhecimento, melhor. E caí no grupo que estava discutindo um pouco sobre a educação integral e também a educação ambiental, né? Pensar na educação integral é pensar na perspectiva de uma educação onde as práticas pedagógicas compreendem o ser humano como ser multidimensional. E esse ser multidimensional está inserido, né, em contextos ambientais e também idealizar uma escola onde as práticas pedagógicas vão além das salas de aula e também do muro da escola. E no grupo falaram um pouco sobre as práticas pedagógicas de duas escolas que estão na cidade de Currais Novos. Uma onde as práticas que saíram do muro da escola conseguiu transformar uma comunidade que trabalhava com a questão do lixo, e também uma outra onde uma professora desenvolvia um projeto em que as crianças, os adolescentes ali conseguiam identificar a geografia ali da área onde que elas estavam situadas. Então, acredito que essa perspectiva da educação integral com a educação ambiental que nós estávamos discutindo no grupo é nesse viés, onde as práticas pedagógicas vão além dos muros da escola, essa intersetorialidade e também essa consciência, né, do ser humano de ter ações intencionais que também cuidem do meio ambiente e que a gente venha a agir, né? As crianças, os adolescentes venham a agir de uma forma intencional em relação ao ambiente em que eles estão inseridos. É isso. Obrigado, Luciane. E não sabia que você era de tão longe e de um lugar tão significativo para a gente. Então, estou aqui encantado em saber desse movimento que a gente está transcendendo aí o território Seridó e tendo essas colaborações. E só para complementar um pouco esses dois espaços que a Luciane falou, foram espaços que a gente discutiu anteriormente, que é a experiência da Escola Trindade e Campelo. A gente fez questão de registrar lá, tinha um parágrafo que falava sobre as práticas pedagógicas, então a gente registrou essa iniciativa da Escola Trindade e Campelo, e temos como sugestão, Jessiane, escrever um parágrafo voltado para o Geoparque Seridó, e aí quem pode estar intermediando isso aí conosco é a professora Joana Dark, que tem contato com Janaíne, eu acho que é esse o nome dela, que é a pessoa responsável pelo Geoparque, né? Não tem como a gente discutir educação ambiental aqui no Seridó e não pontuar isso. A gente pontuou outras iniciativas que a gente estava discutindo aqui, tá certo? Agora é o grupo, o GT2, que foi coordenado pela nossa querida Daiane. Então, Daiane, fique à vontade para dar as orientações iniciais e convidar a pessoa que vai relatar as discussões. Dizer só que foram ótimas as contribuições. Obrigado. Estou aqui encantada, né? Porque o grupo da gente, a gente teve excelentes discussões e a melhor relatora. Convido agora a Manuele Deise para apresentar aí a relatoria dela. Oi, gente. Eu me chamo Emanuele. Eu curso Pedagogia no SERES. Eu sou membro do Grupo de Estudos e Pesquisas de Educação em Paulo Freire, né? E eu fui a relatora do GT2. Bom, nós fizemos uma leitura compartilhada e a leitura ela iniciou com a integrante Yara Silva e ela destacou, né, uma reflexão importante que é sobre as energias renováveis, que elas têm dois lados da moeda, né, que são os pontos negativos e os pontos positivos também, que foi citado aqui já, como, por exemplo, a questão dos parques eólicos. Eu vou destacando só alguns pontos, gente, mas a discussão foi bem mais rica, viu? Bom, por conseguinte, Daiane, ela fez reflexões importantes sobre a naturalidade com que a gente faz o descarte de resíduos no meio ambiente, né? Como a gente descarta sacolas, embalagens, joga em qualquer lugar, né?
E na nossa cultura, eu digo até em geral, né, de ponta a ponta do Brasil, para a gente é natural. E isso impacta de forma significativa o nosso meio ambiente. Ademais, Yara Silva, né, ela expôs que ela é professora e que percebe muito que essa questão da sustentabilidade, ela é algo que fica mais na teoria, nas escolas, né? Não sai muito do papel. E que isso deveria ser perene, né, e interdisciplinar. Ademais, a participante Edna Mello, ela destacou que a pesquisa está muito bem alicerçada e ela concordou com o trecho lido e destacou que a falta de consciência na sociedade é um dos intempéries, né, que a gente enfrenta, porque muitas pessoas acumulam lixo até em locais de moradia, e isso suscita doenças, né, porque vem as pragas, né, os transmissores e tudo mais, e ela defende que deveria haver uma rigorosidade nas leis. Ademais, Daiane, ela observou o gráfico 1, que é intitulado Incêndios em lixões e terrenos baldios na cidade de Caicó, e ela relatou a difícil situação que a cidade de São Fernando passa, né, quando há incêndios em lixões de Caicó. E, por fim, a participante Edna Mello, ela expôs que essa educação, né, ela deveria se perpetuar durante todo o ano nas escolas e não ser tratada apenas uma vez, né? Isso deveria ser reforçado. E na sala do GT2 estiveram presentes Daiane Lopes na mediação, eu, Emanuele Deise, Ariana Manuela, Carlos José, Yara Silva, Edna Carla, Jordana Vieira e Jussiara Maria. Muito obrigada, Emanuele. Eita, desculpa, Jeová, que eu vou Pode ficar à vontade. Só para fechar, que a Emanuele já falou muito bem, a gente acabou adentrando, Gessiane, a gente achou o seu texto muito completo, né? O trecho que a gente ficou, inclusive com a finalização pautando para a educação, foi o que mais me encantei, né? E eu só acrescentei, junto com o pessoal, umas reflexões sobre, né, a complexidade de se compreender o que é esse respeito ao ambiente. Porque, como eu falei lá no início, eu ainda acho que a gente ainda não sabe o que é respeitar a natureza. E aí foi uma reflexão que a gente fez, né? E até teve uma professora da educação básica que disse, mas na prática é muito difícil a gente percebe realmente que a conscientização ela ainda não está assim concreta, sabe? Está muito bonita no papel, muito bonita em várias ideias, mas na prática ainda não. Aí eu cometi uma gafe horrorosa, porque eu não participei ontem e eu esqueci de eleger um relator no meu grupo. Fica você a relatora. Uhum. É você, gata. E eu esqueci de dar essa orientação, porque também ontem eu não escolhi. Quem participou foi das que participaram que eu escolhi na hora de relatar. Estratégias. Bem, pessoal, nós fizemos algumas observações também, que eu deixei em vermelho, né? Para que precise melhorar. A gente deixou observações em pelo menos 6 parágrafos, né? De onde buscar os recursos financeiros, porque tem lugares que, um exemplo, tem prefeituras que não têm esses recursos. Deixar claro onde oportunidades, lugares que se possa buscar recursos para que possa melhorar essa questão do meio ambiente em relação a alguma política. Também a questão de melhorar a cidadania ambiental do estudante, ele como agente de participação, né? Então, foi anotado isso, né? As reflexões que eles devem fazer e como posso melhorar enquanto pessoa. Algumas coisas que estão no slide, por exemplo, da Agenda 2030, e não estão aqui no texto, mas isso eu já sabia, porque quando eu estava fazendo o slide, eu mesma fui quem vi, que precisa acrescentar na parte que fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acrescentar os mapas, né, que além dos gráficos, acrescentar o mapa e essas iniciativas,
né, que existem aqui em Caicó, em outros lugares. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, para falar dos comitês, para falar do Arboriza Caicó, do Ilha Zero, e procurar saber nos outros municípios o que eles têm, os outros municípios do Seridó, porque eu só sei de Caicó, e possa ser que existam outras iniciativas nos outros municípios e a gente não conhece. Então, era bom a gente fazer esse mapeamento, certo? E exemplificar quais são as principais vulnerabilidades ambientais do Seridó, que lá no slide tinha queimadas, tinha desertificação, e aqui no texto não tem. Então, deixar claro aqui no texto quais são essas vulnerabilidades, certo? Isso é importante. E também citações da BNCC, que a gente não colocou, né, que como a BNCC é a Bíblia que rege a educação, as escolas agora, então está faltando citação relacionada ao meio ambiente da BNCC, e disponibilizar o diagnóstico da Agenda 21, porque ela é muito importante para que a escola que não tenha a agenda possa pensar, ela dá um direcionamento importante para a escola enxergar coisas que às vezes a gente não pensa no dia a dia. Ô, Jeová. Não, muito obrigada. Maria registrou esse excelente movimento. Está sendo lindo. Só dizer também, eu não sei, porque a gente não leu o texto inteiro, né? O meu grupo ficou destinado à primeira parte, que é uma parte introdutória, né? O GT que eu estava. E aí, você falou aí da LDB ou da BNCC, e aí eu não vi também em nenhum momento citar algumas leis do meio ambiente, viu? Então, não sei se tem algumas leis nesse sentido, mas quando eu bati o olho mais cedo, acho que a gente pode até trazer alguma coisa nesse sentido. E o que é que eu penso sobre essa sua proposição aí de fazer o mapeamento do Seridó? Aí a gente faz uma postagem no Instagram e cria um formulário articulado aí, Gessiane, com o comitê. A gente pode pegar esses comitês que a gente já sabe. Joana disse que Currais tem o comitê, então a gente pode estar entrando em contato com o comitê de Currais, o de Caicó, e mandar algum direcionamento aí para esses municípios, porque a gente fez um formulário com os gestores, com os secretários de educação, então a gente pode estar fazendo esse movimento inicial. E também na lista de frequência hoje, que a gente vai disponibilizar daqui a um minuto, tem um tópico lá embaixo. Tem um tópico lá embaixo, Gessiane, que eu acrescentei, que é caso tenha alguma iniciativa voltada para a educação ambiental no município, as pessoas já informarem, porque a gente já tem isso como registro, viu? Ok. Maria, agora, Gessiane, você tem mais alguma coisa? Não, foram essas as contribuições. Maria, contigo. Oi, gente. Bom, todos já socializaram, né, os comentários. Inicialmente, eu quero parabenizar, gente, porque nós otimizamos, né, está previsto para nós terminarmos exatamente às 21h30, e aí temos 15 minutos para as considerações, né. Agradeço aqui a disponibilidade da Gessiane Dantas, né, que fez uma socialização excelente, bastante pertinente, bem contextualizada, que é exatamente isso, Gessiane, que nós queremos com esse plano. Nós queremos que o plano seja um plano posto na realidade seridóense, com a cara da região do Seridó, onde todos nós que vivemos a realidade da educação no território seridóense possamos contribuir e colaborar, né? Então, esse plano, ele é em 3 dimensões: a dimensão conceitual, atitudinal e procedimental. E aí nós podemos estar pensando em vivenciarmos exatamente experiências significativas que estejam acontecendo no território seridóense, para que possamos tomar conhecimento delas, fazer visitas, estabelecer intercâmbios, né, conexões, para que esse plano seja um plano autêntico, um plano vivo, né? Um plano pensado, sistematizado, esquematizado, de acordo com a nossa realidade. Jeová?
Maria, não, só para uma coisa que acho importante, você traz isso, desde ontem a gente tem conversado de forma mais específica, essa tridimensionalidade do plano, né, que você coloca que é procedimental, atitudinal e o outro, que eu esqueci agora o nome. Então, eu acho que isso precisa estar, a gente precisa estar discutindo isso mais, né, e está lá na parte introdutória do nosso plano, que é para pensar, né? Quando a gente for pensar as nossas escritas, pensar nesses aspectos, né? Cada uma dessas dimensões, só para reforçar e reiterar essa importância do que você está colocando, tá certo? Era só isso que eu queria comentar. Gente, a lista de frequência já está aqui, tá certo? Disponibilizada. Quem ainda não assinou, até agora só vi 3 pessoinhas assinaram, então fiquem à vontade aí para assinar, não esqueçam, tá certo? Que esse momento é muito importante, até porque a gente pode destinar, Aparecida, no nosso plano, uma lista de colaboradores, né? Pessoas que passaram pelo plano e colaboraram. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar essas listas de frequência, né? Lembrando Exatamente. Também que o primeiro movimento de colaboração que a gente teve, né, já está no 3º, né? O primeiro foi no seminário, Seridóense e Educação Integral, o 2º, onde a gente já contou com colaboração de pessoas. Agora a gente está nos movimentos das audiências públicas. Hoje está acontecendo que aqui a gente não para, né, Daiane? Aqui a gente não para, né? Está acontecendo 2 movimentos hoje do nosso Comitê Territorial de Educação Integral, aqui e lá em Parelhas, nesse exato momento, se não tiver terminado, está terminando a audiência pública do Plano Seridóense lá em Parelhas. Amanhã a gente estará em São João do Sabugi, na audiência pública de lá, né? Então, esse movimento, ele é o que eu tenho dito esses dias, Maria, é que o nosso plano ele está vivo, vivíssimo, né? Ele está acontecendo, ele está pulsando aí no território, tá certo? Então, essas são algumas informações. E outra informação extremamente importante para a gente é que quem postar algum print ou algo desse tipo nas redes sociais, sobretudo no Instagram, marcar o @, do comitê. Que arroba é esse, Jeová? @ed integral, ou ed integral RN. Vou colocar aqui, certo? ed integral RN. Tá certo, Maria? Com você. Exatamente, né? Então é isso, minha gente. Nós agradecemos, né, as coordenadoras, a Daiane Medeiros, agradecemos a Gessiane, que esteve conosco, Dantas, mediando também, né, um grupo, agradecemos ao Jeová, e amanhã nós contamos com vocês, certo? Porque tanto eu quanto o Jeová estaremos no movimento presencial, tá, gente? Então, é importante que nós tenhamos pessoas que possam liderar aqui esse momento, certo? Já que a dinâmica é essa. É o seguinte, Jeová, nós poderemos estar aqui negociando uma questão. No momento dos 30 minutos, eu resolvi não desgravar a nossa reunião para que a gente pudesse voltar à socialização. E aí, gente, como atividade de casa, para amanhã quem vai apresentar, seria interessante, Jeová, trazer algum audiovisual que pudesse servir de suporte durante o tempo que fosse dado para ficar passando, sabe? Tipo uma outra palestra correlata com o que a gente está pautando aqui na temática, porque aí a gente fomentaria esse espaço de 30 minutos ou de 20 minutos que nós estamos nas salas temáticas. Aí é somente para a comissão pedagógica ver essa possibilidade, né? Se há possibilidade. Pois não, Jeová? Ótimo, bem bacana. E mesmo assim, quem tiver a nossa temática de amanhã vai ser com Daiane, né, Daiane? Você e Oliveira, não é isso? Vai ser sobre diversidade e inclusão. Elas duas que vão estar coordenando esse momento. E aí, quem também tiver algo a colaborar, algum vídeo, algo que conheça, tem um que eu vou colaborar, que é do menino Diego, eu sempre esqueço. Vou disponibilizar no grupo, e quem tiver algo também pode estar postando lá na nossa sala de aula, que é o Google Classroom,
Quem ainda não acessou, o link está na descrição do grupo e a gente vai enviar hoje novamente, tá certo? E aí, Aparecida, para a gente encerrar esse momento de hoje, você falando aí de audiovisual, eu vou trazer uma música que é muito, muito significativa para mim, que eu amo, eu acho linda, que é do Alan Peça, que eu acho que você já escutou ele cantando aqui em Caicó, no festival. Eu não tive a oportunidade de assistir. Alan Peça, ele é um artista potiguar e ele escreveu a música chamada Comedor de Camarão, que é uma música que fala só sobre o nosso estado. E aí, como Mariela falou aí desse aspecto do audiovisual, eu vou trazer para vocês, para compartilhar a música do Alan Peça, tá certo? Para a gente finalizar essa noite. E enquanto o vídeo fica tocando, né, a gente agradece a todos e todas aqui presentes. E amanhã a gente aguarda todo mundo às 19h30 nesse mesmo link, tá certo? Tchau, gente. Felicidades. Tchau, tchau. Boa noite. Tá tudo certo, Maria? Obrigada. Estamos ouvindo, Gel, estamos ouvindo. Hoje acordei na redinha, comendo ginga e tapioca, a praia toda só minha, eu sou roqueiro das ocas. Me deu uma dor em cotovelo, ter te visto partir. Agora tá feito pipa, voando solta por aí. Não existiu meio termo, fomos da extremóia. Você aí em Goianinha e eu aqui pensando em nós. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babal, Tetina e Dorgival, sou comedor de camarão. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babal, Tetina e Dorgival, sou comedor de camarão. Hoje você vai ser minha, tenho um convite pra tu. Te pego em Pirangi e levo a gente pra burro. A gente pacifica um pouco, toma um banho de mar. Como a Luísa joga búzios, presentei e manjar. E na barreira do inferno vou te levar pro céu. Da Olé de Ponta Negra até a Ponta do Mel. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babal, Tetina e Dorgival, sou comedor de camarão. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babal, Tetina e Dorgival, sou comedor de camarão. Venha ver que maravilha, vai rolar chuva de bala no país de Mossoró, chama o tenente Ananias. Lampião foi se esconder no carnaval de Caicó e tava só de passagem. Foi tomar o sol na Lages e pegou insolação, mas tinha boa saúde. Agradeceu a bom Jesus e seguiu sua procissão no Rio Grande do Norte. Conheceu o nosso forte e seguiu para Currais, a vaca foi pro brejinho. Quando chegou em Mossoró ele pra cá não voltou mais, triunfo potiguar. E o povo do RM ficou um monte alegre, porque ele só quer paz. Felipe Guerra, te trago café na cama, bolacha jucurutu, cuscuz com carne de charque e um suquinho de caju. E quem precisa ir pra fora se já temos aqui Paraná e Porto Alegre, São Paulo do Potengi. E quando chega o mês de junho é festa no exterior. Vamos dançar um forrozinho em Barcelona e Equador. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babal, Tetina e Dorgival, sou comedor de camarão. Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar de coração. Eu sou da terra de Babal, Tetina e Dorgival, sou comedor de camarão.